E aí, galera, vamos fazer aquele resumo para vocês da aula de hoje, né? Nós tivemos uma aula mais tranquila aí. Circuito elétrico não é tão difícil, é uma aula bem que você está acostumado, viu o circuito elétrico, os tipos de circuito elétrico, e agora como se faz para calcular alguma associação de resistores, né? Quando tem um circuito, você pode associar os resistores de série, em paralelo ou de maneira mista. Vamos lá então? Fazer o nosso resumo. Olha aí, circuito elétrico, parte 2, né? Associação de resistores. Quando tiver uma associação em série, nós temos... Como é que eu sei que está em série? A questão é muito simples. Você sabe se está em série se você pegar aqui o seu lápis e, ó... Pronto, fiz um caminho todo sem preocupar com nada, meu caminho seguiu todo o circuito. Todos os resistores estão em série. O final de um ligado no início do outro, o final de um no início de outro, o final de um no início de outro, e assim por diante. Todos ligados num único fio. Então nós temos, na verdade, o circuito está em série. Ok? Bom, a corrente elétrica possui o mesmo valor. Então nós sabemos que a corrente elétrica ela possui o mesmo valor em todo o circuito. Em série, I1 é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a I4, que é igual a I total. Em qualquer lugar do circuito, a corrente é a mesma. A resistência equivalente, se eu quiser trocar essas 4 resistências aqui por uma única resistência, basta eu somar os resistores, os valores numéricos deles, e trocar pelo valor total, que é o meu REC, resistor equivalente. Então, bem simples aí, não tem dificuldade. Numa associação em série, a tensão total do circuito ela tem que ser a soma de todas as tensões. Tem que encontrar, utilizando U igual a RI, para cada um separado. A corrente não está numerada porque é a mesma, ela é igual. Mas os R pode ser diferente. Se o R for todos igual, você calculou um, calculou todos, né, pessoal? Não vai ficar calculando todos eles, né? Então, a tensão é a soma das tensões também, ok? Então, muito simples, certo? Em paralelo você vê que já tem vários fios, ó. Tem um fio para esse, outro para esse, para esse. Então não é um fio só. Eu não posso, ó, opa, vou para cá ou para lá, para cá ou para lá, para cá ou para lá. Eu tenho que estar decidindo. Então, esses circuitos estão em paralelo, não estão em série mais. Porque eu tenho que decidir, são vários fios. Não é um único fio aqui. Com um único fio eu consegui fazer o circuito. Não, eu tive que juntar esse fio aqui, né, fazer um nó aqui, e aí juntar eles depois, tá? Então a resistência equivalente, o inverso da resistência equivalente, o inverso é igual à soma dos inversos, tudo somado, mas todos são inversos. Somo os inversos que eu encontro o inverso da resistência equivalente, tá? Então, na verdade, precisa a soma de todos os inversos. A tensão agora era todas iguais. Ó, toda tensão. Tensão é a mesma. Não muda em nenhum ponto do circuito. Em série, quem não mudava era a corrente. Então, a corrente elétrica é encontrada cada uma com a mesma equação, só agora é U sobre E. Tem que encontrar cada uma e, no final, somar todas elas para encontrar a corrente total. A lei de Kirchhoff, chamada lei dos nós ou lei das malhas. A corrente que chegou duas aqui, I1 e I2, I1 mais I2, é igual a I3 mais I4 que está saindo. Tenho que somar. E a lei das malhas que você estabelece um caminho e depois você resolve fazendo as regrinhas, tá bom? Então, você tem circuito em série, circuito em paralelo e circuito misto, com a lei das malhas. Bom, pessoal, vamos lá, faça as atividades. Daqui a pouquinho a gente volta para tirar as dúvidas. Estamos de volta, né? Fizeram as atividades de vocês, praticaram, tiraram as dúvidas aí entre vocês. Se ficou alguma dúvida do grupo ou de algum de vocês em particular, vamos tirar essas dúvidas agora. Vamos lá para a nossa aula de resolução da atividade de sala de aula. Primeira questão. Olha aí.
Em meados da primeira metade do século XIX, o George Simon Ohm formulou uma lei que relaciona 3 grandezas importantes no estudo da eletricidade, que é a tensão, a diferença de potencial, a intensidade de corrente elétrica e a resistência elétrica, né? Baseado nessa lei, a fim de verificar se um determinado resistor era ôhmico, um estudante reproduziu a experiência de Ohm, obtendo o seguinte gráfico. Olha aqui, ele viu que quando estava 0,6 volts, tinha uma corrente de 0,2, 1,2, 0,4, e aí ele foi montando o gráfico e descobriu uma reta, né? Repetindo a experiência com diversos resistores, o estudante encontrou um conjunto de 3 resistores ôhmicos idênticos e os associou de 2 maneiras distintas. Ele encontrou os 3 resistores, né? Eles eram ôhmicos, naquela tabela lá, fez direitinho os cálculos que ele viu que fazendo isso aqui ele tinha. E essas resistências, se tem a mesma tabela, são iguais, né? E aí ele colocou nessa primeira associação aqui e depois de uma outra associação. Mudou o tipo de associação, né? E ligou eles a uma mesma diferença de potencial. Ok? Vamos ver a pergunta? Identifique, nesse caso, a associação capaz de aquecer mais rapidamente a água, já que são resistores. Se colocar dentro da água, eles podem aquecer, tipo chuveiro elétrico. E justifique sua resposta. Qual a associação? Essa em paralelo ou a associação em série que vai aquecer mais rapidamente? Olha, se a tensão é a mesma, e você sabe que mudando a associação muda o valor da resistência, aquele que tiver menor resistência vai liberar maior potência. A energia elétrica, então a corrente elétrica vai ser maior e vai esquentar a água mais rápido. É né? Porque a resistência equivalente, como os 3 são iguais, 1 sobre R, 1 sobre R, 1 sobre R somado, é a mesma coisa que R sobre 3. Então ele vai valer 1/3. Lembra que eu falei para vocês que, em paralelo, o valor da resistência é menor? São todas iguais. Mas menor que era, é 1/3 de uma delas. E lá seria 3R, 3 vezes o valor. Aqui eu teria 3R e aqui eu tenho R sobre 3. Claro que sendo todos iguais, o que eu faço aí? 1/3 de R, se for 9, né? Se for 12, é 4. Lá, se for 12, 3 vezes 12 é 36. Então, aqui eu teria 4 ohms, aqui eu teria 36 ohms. Então, com certeza, a associação 1 é em paralelo, ela diminui a resistência equivalente, é menor do que o valor das resistências que estão ali, diminuindo a resistência, aumenta a corrente elétrica. Então, vai dissipar maior potência. Corrente elétrica maior, calor maior passando pelo resistor, né? Liberando através do resistor e aquecendo a água. Ó, resistência elétrica equivalente... Opa, aqui a pergunta... Vamos lá, a pergunta escapou aqui. O esquema da questão número 2 representa uma associação de 4 resistores com resistência iguais a R. Todas são R. Pessoal, esse símbolo aqui, ó, quando faz isso aqui, é porque o fio não está ligado, está passando por cima, no alto. Ele não liga. Se estiver encapado, passam pelo outro, mas não está encostando no outro e não passa a corrente elétrica aqui. Então aqui não tem corrente elétrica, é um fio passando embaixo, outro passando em cima. Essa representação representa isso, tá? Não foi comentado antes, mas agora você já sabe. Todos eles têm o mesmo valor, R. Então aqui é R, R e R. É porque você precisa olhar isso aqui de uma maneira melhor. Do jeito que está aqui, dá uma impressão estranha, né? Então, a resistência elétrica equivalente entre M e N vale quanto? Entre M, esse ponto, e este. Se você analisar isso aqui de maneira diferente, você vai ver que você pode colocar eles dessa maneira. Olha bem, esse R aqui, vamos supor que é esse aqui, tá bom? M, se o ponto aqui é M, aqui também é M.
Se o ponto é N, aqui é N, então entre M e N. Se você pegar esse outro R aqui, vamos supor que seja o segundo, esse N vem para aqui. Aqui é M, então aqui é N, entre M e N, M e N. Aqui, ó, se você trazer o M para cá, vamos supor que esse aqui é esse, entre M e N. E esse aqui tem M aqui, tem N aqui, entre M e N. Então você pode ver que apesar de ser bem estranha a configuração, você levando os pontos ali, você consegue ver que na verdade eles estão todos em paralelos. Por mais estranho que esteja, eles estão em paralelos. Então, estando em paralelo, fica fácil, né? Nós já vimos aqui, é bem simplesinho para resolver. Parecia que não estava, mas estava em paralelo. Olha aí, resistência equivalente é a soma dos inversos. Como o valor deles é R, olha aí, 1 REC é 4 sobre R, porque são todos R, todos iguais, pode ser somado, né? Certo? Repete o denominador e soma os numeradores, 1 mais 1 mais 1. 1 REC é 4R. Se você mudar aqui, ó, REC inverte, o R também inverte com 4. Aqui eles invertem, aqui também inverte. O 1 embaixo não precisa colocar, né? Então, REC é igual a R sobre 4. 1/4 de R, certo? Letra E, né? Letra E. Olha aí, ó, tinha o dobro, metade, o mesmo valor, 1/3, 1/4. Letra E é a resposta correta, né? Certo? Letra E. Então você viu que por mais estranho, ó, o que você precisa fazer aqui, para você tomar cuidado, era só, você pode fazer isso antes, quando você tiver aqui, ó. M está aqui, esse ponto, esse aqui é o mesmo, põe M aqui. Esse aqui também, agora pulou, não pode mais. Mas o N veio até aqui, ó. MN, 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 MN. Todos eles estão ligados de M até N. Bom, vamos agora para mais uma questão, a nossa questão de Enem, né? Então, nossa questão de Enem de hoje, vamos lá. Esse Enem de 2018, né, foi colocada essa questão de Enem. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela, touchscreen, né, que a gente fala. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, por então resistência, né, formada basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encosta até que alguém pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então tá aqui, ó, né? Certo? Tem várias chaves, você pode encostar e tocar e fechar, certo? Bom, qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito do ponto A? Quando ele fechar no ponto A, aqui, ó, fecha o circuito do ponto A, então qual seria a resistência equivalente? Bom, ao desenho aí. Como apenas a chave A foi conectada, a B não, então aqui não passa corrente, isso aqui está fora do esquema. O nosso circuito passa a ser apenas esse outro aqui, né? Só esse circuito aqui, certo? Dessa forma, temos 3 resistores, 2 de 4 aqui, mais um de 4 aqui, tá bom? Vamos diminuir um pouco os riscos, pronto. Dessa forma, os 3 resistores, os 2 estão ligados em paralelo, esses 2 aqui estão em paralelo, um do lado do outro, pode ver. E se você formar um só aqui, depois vai ficar em série com esse de baixo, né? Olha bem, então nós podemos
começar calculando a resistência equivalente da ligação em paralelo. A seguinte equação aqui, mas só tem dois, R1 e R2, né? Então 1 sobre 4, 1 sobre 4 e 1 sobre 4. Só esses dois. Esquece o resto. E o REC é igual, repete o denominador, soma, 2 quartos. Então o REC é igual a 4 dividido por 2 é igual a 2 ohms. Resistência equivalente desses dois. Agora vamos fazer, esses dois transformou em um só, que vai ficar em série com esse. Então agora equivalente em paralelo, ela está associada em série com a terceira. Sendo assim, podemos calcular a resistência equivalente dessa associação fazendo o quê? O equivalente no primeiro, que era 2, dos dois par lá, mais a terceira. Então 2, ela é 4 aqui, ó, 4. Esses dois aqui transformam em 2, aqui é 4. 2 mais 4, 6. Então a resistência equivalente é de 6 ohms. Letra C. Tudo bem? Acho que percebeu direitinho aí. E aí? Vou desenhar melhor ali, ó. Deixa eu apagar aqui, que eu desenho para você. Opa! Olha bem, o primeiro circuito, ele estava assim. Esses dois aqui, quando eu fiz, ele transformou em um só. E aqui, essa conexão aqui tinha mais um. Então, esse aqui, ó, esse primeiro aqui, esse aqui era de 4 kilo ohms, né? 1000, 4000. Esse aqui nós calculamos e encontramos 2000. Agora, em série, ó, em série é só somar. 2 mais 4, 6 kilo, 6.000 ohms, ok? Então, acho que bem tranquilo aí. Bom, pessoal, olha bem. Nossa aula de circuito elétrico mostrou para vocês que no circuito elétrico nós temos vários elementos, né? Elétricos que nós podemos utilizar, e desses elementos que nós utilizamos, hoje trabalhamos resistores. E como associar os resistores? O resistor pode ser associado em série, um após o outro, apenas um fio ligando todos eles. A gente sabe que a resistência equivalente é só somar, R1 mais R2, mais quantos tiverem. Em paralelo, é quando você tem um do lado do outro, mas cada um num caminho, né? Os fios são vários fios. E aí, você precisa que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos. Questão dos inversos, mínimo de comum e tal. E se você tiver misto, você pode fazer em 2 etapas, como fizemos no último exercício, ou pode fazer a lei das malhas, também vai funcionar, tudo bem? E aí você consegue resolver o exercício também. Lembrando que em série a corrente é a mesma, em paralelo a tensão é a mesma. O misto não tem isso, você tem que fazer e calcular por parte e depois ver. Não tem essa regrinha simples, tá? Mas série, corrente é a mesma. Paralelo, a tensão é a mesma. Em série, você soma as tensões, em paralelo, você soma as correntes. Ok? Então, até uma próxima aula.